Sua preferência temporal está acabando com a sua evolução na guitarra. Isso é uma coisa muito séria. Provavelmente você já pensou que você anda se esforçando bastante, você estuda algumas horas por dia, já passaram alguns meses e seus dedos não saem do lugar e você continua tocando ainda aquelas mesmas 5 músicas, para ser exato, 5 pedacinhos de música, e sim, existe isso. Se você não passa por essa situação, parabéns, mas eu sei que tem muita gente que está nessa situação. E a verdade é que isso não é a sua falta de talento, né? Eu já tenho um vídeo aqui que eu falei sobre essa questão de talento. Não é o seu equipamento, que você pode achar que ele não é um equipamento muito bom. Na verdade, tem a ver com a sua preferência temporal. Esse é um conceito que ele vem lá das finanças pessoais e eu trago ele hoje para compartilhar aqui com você. A gente vai conseguir fazer essa ponte entre finanças pessoais, comportamentais, né? Finanças comportamentais e o estudo de guitarra, mas fique valendo também para qualquer outro instrumento, fique valendo para qualquer outro estudo, qualquer outro projeto de médio e longo prazo. Então, no final das contas, esse vídeo é um vídeo polivalente, é um vídeo democrático que aceita todo mundo, porque se você tiver problemas em suportar a passagem do tempo para conseguir um benefício maior no futuro, esse vídeo é para você. Então a ideia desse vídeo é justamente definir o que vem a ser essa questão aí da preferência temporal, o que existe aí dentro dessa cartola, como que isso afeta o seu estudo de instrumento, no nosso caso aqui o nosso estudo da guitarra, e quais soluções que a gente pode tomar para resolver isso sem precisar tomar uma cartela de Ritalina. Fala aí, caras, beleza? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, professor de música já há muito tempo, e aqui a gente fala de música, a gente fala de violão, fala de guitarra, falamos de outras coisas, mas hoje nós vamos fazer essa ligação direta entre finanças comportamentais, música, estudo de guitarra, porque a gente consegue tirar suco disso daí, vai ser um suco bem gostoso. O conceito de, como eu ia dizendo, né, o conceito de preferência temporal vem lá das finanças comportamentais, foi onde eu encontrei ele pela primeira vez, mas ele é pertinente para muitas situações do nosso dia a dia. Eu trabalhei uma época no mercado financeiro, já falei isso aqui em outros vídeos, quem me acompanha aí já ouviu um pouco dessa história, e eu passei um tempo lá, né, foi um tempo bacana. E esse conceito de finanças, de preferência temporal, ele tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de suportar a passagem do tempo em nome de em prol, né, de um benefício maior no futuro. Não sei, vou explicar de outra forma. A preferência temporal tem a ver com o quanto de tempo nós suportamos como um preço mesmo, né? Suportamos pagar para termos um determinado benefício. É óbvio que se a gente paga com pouco tempo, o benefício é pouco. Se nós conseguimos pagar com muito tempo, esperar muito tempo, o benefício é maior. Olha aí que legal, eu bolei agora essa definição não tão acadêmica, mas eu acho que ela explica bem essa questão aí da preferência temporal. Então, por exemplo, pessoas com alta preferência temporal, elas se encaixam naquela situação da pessoa que é muito ansiosa, da pessoa que ela não suporta abrir mão do tempo em nome de um benefício maior no futuro. Ela quer o consumo imediato, ela quer os benefícios imediatos. Mas como eu já disse, vem cá, vem. Mas como eu já disse, é como se fosse uma moeda. Se você vai pagar com pouco tempo, você não está disposto a esperar não sei se é o termo melhor para isso, o seu benefício ele será proporcional ao que você está pagando. Então,
é óbvio que pessoas que não suportam a passagem do tempo, elas não vão conseguir juntar dinheiro, porque elas vão consumir esse dinheiro para ter a satisfação do prazer imediato e, consequentemente, elas não conseguem poupar, formar patrimônio em nome de um futuro próspero, mais confortável. Por outro lado, as pessoas que elas possuem baixa preferência temporal, elas são pessoas que têm o perfil de investidor, o poupador. São pessoas que conseguem suportar, elas estão dispostas a pagar com mais tempo em nome de um benefício maior no futuro. Então, tem aí o exemplo dos investidores, poupadores, são pessoas que passam, às vezes, anos de suas vidas abrindo mão do prazer imediato para poder formar patrimônio e ter uma segurança patrimonial lá no futuro, uma aposentadoria, né? Como dizia um amigo meu, umas casinhas ali que ele aluga e bota um dinheiro no bolso, né? Bom, se você não é um dopaminion e já saiu do vídeo porque eu ainda não estou falando de escala a 200 BPMs, agora nós vamos entrar no o que isso tem a ver com o estudo da guitarra. E a verdade é que tem tudo a ver com guitarra, tem tudo a ver com estudar qualquer instrumento, tem tudo a ver com qualquer projeto que você quer desenvolver aí na sua vida, na sua história. Por quê? Vamos pegar a guitarra então. O guitarrista com alta preferência temporal, ele só quer tocar o que ele gosta, ele só quer tocar aquela meia dúzia de riff de guitarra para ele se sentir bem, para ele se achar o guitarrista empoderado, o guitar hero. E na verdade, ele vai viver uma ilusão, porque ele não está construindo a base técnica para ele tocar músicas mais complexas, para ele desenvolver escalas com mais virtuosismo. Porque sim, apesar de eu pegar no pé da galera do 200 BPM, mas cara, tocar com velocidade também é fantástico, é maravilhoso. Não é tudo na técnica de um instrumento, mas é muito bom tocar rápido, tocar com fluidez. Só que isso só acontece se você pegar e estudar tempos. Você precisa de tempo para desenvolver essa habilidade. E o guitarrista, o músico, a pessoa com alta preferência temporal, ela está buscando o prazer imediato de tocar ali aquele riffzinho que vai chamar a atenção, né, do pessoal na escola, de umas visitas em casa. Tudo bem que quando a gente vai ficando mais velho, essa questão da preferência temporal, ela começa a melhorar, né? O cara fica menos ansioso. Mas pode ser que a alta preferência temporal, ela exista por um erro de análise, de comparação. Às vezes nós somos iniciantes em uma determinada coisa, não temos um parâmetro de velocidade de desenvolvimento e aí a gente termina fazendo um julgamento errado. Então, por exemplo, você comprou aqui o seu instrumento, comprou a sua LPS 260 da Strindberg, muito bacana, e aí você começa a estudar. Você nunca estudou música e você está estudando sozinho em casa, assistindo vídeo de cego loroteiro no YouTube, né? Você vai achar que daqui a um mês você tem que estar tocando pra caramba. E a verdade é que não é bem assim. Mas como você não tem parâmetros para comparar, alguém para te dizer, cara, a evolução de verdade aí é 6 meses, 1 ano. Se você está saindo do zero, a não ser que você seja o Malmsteen, o Jimi Hendrix, né? Mas a verdade é essa, se leva tempo para desenvolver uma base técnica para tocar coisas bacanas no instrumento musical, no caso aí, a guitarra. Por outro lado, nós temos o guitarrista com baixa preferência temporal. Esse cara aí é o mestre Jedi, esse cara aí é o samurai, é o ninja, porque esse cara, ele está disposto a passar tempo, e eu digo aqui um bom tempo dos seus estudos, criando justamente essa base que vai permitir ele
alçar voos mais altos, é o cara que vai passar um bom tempo estudando escala. Ah, João, mas tem um influencer aí, tem um cara que tem um canal no YouTube que ele fala que nem estuda escala. Cara, eu não recomendo. Sabe por que eu não recomendo? Eu acho meio conversa fiada isso. Vamos fazer uma comparação do seguinte: você concorda comigo que tocar, o músico, ele é o atleta dos pequenos músculos? Nós somos os atletas dos pequenos músculos, né? Então podemos comparar com quem desenvolve, trabalha com os grandes músculos. Então vamos aos atletas. Você pega um cara, um jogador de futebol, um tenista, um nadador, um jogador de basquete. Todos esses caras, eles praticam o seu esporte, né, de forma profissional até, mas todos eles buscam uma base de desenvolvimento muscular. Todos eles, pelo menos os responsáveis, os que têm bons treinadores, fazem musculação. O cara do futebol faz musculação, o cara da natação faz musculação, o cara do basquete, eu falei da natação já. Então, quando eu falo estudar escala, não é que você se torna um músico tocando escala, não. Mas a sua técnica melhora com a escala porque você está fazendo como se fosse a musculação do seu instrumento, né? Tanto uma escala, um exercício de ligado, né? Ligado ascendente, descendente, tal do hammer-on e o pull-off, né? Guitarrista gosta de falar inglês. E aí eu acredito que sim, cabe isso. E o cara que tem baixa preferência temporal, ele sabe disso também e ele vai dedicar um tempo dos seus estudos para desenvolver isso, porque é na escala que ele vai ganhar um pouquinho mais de velocidade, vai ganhar força, ele vai ganhar reflexo, é no exercício de ligado que ele ganha destreza nos dedos, certo? E aí sim, ele vai montando a sua técnica, a forma, né? Eu tinha um professor que falava muito da forma da mão. Com o tempo, você vai criando a forma da mão, que ela se acostuma com o instrumento, se acostuma com a escala. Lembrei até da época que eu era moleque, fazia judô, né? Batia lá no chão, quicava igual, não sei se dá para falar esse tipo de palavra, o cara quicava igual bosta lá no tatame, né? Aí, quando era novo, reclamava, o professor falava, não, é o judô que está entrando. Deus me livre, o judô que está entrando. Mas é isso, é o processo. A gente vai se moldando ao desenvolvimento da técnica, né? O instrumento e o músico, eles evoluem juntos, né? É o treinador e o Pokémon juntos. Legal? O guitarrista, o músico, o cara que tem baixa preferência temporal, ele entende isso, ele aceita isso e ele cai de cabeça nisso. Ele vai dedicar ao que é realmente importante, é aquilo que não vai trazer os frutos para ele agora, hoje, mas ele tem certeza que daqui a algum tempo, médio, longo prazo, ele vai colher bons frutos com essa disciplina. E aí é óbvio que eu vou deixar aqui uma proposta do como a gente vai resolver. Você pode pensar, pô João, você está aí falando, está aí filosofando, falou do mercado financeiro, falou do cara que tem alta preferência temporal, falou do cara que tem baixa preferência temporal, mas por exemplo, João, eu sou um cara que eu tô aí nessa situação, eu toco meia dúzia de licks de guitarra, né, e não consigo sair disso, eu tô com a guitarra no colo já tem uns 6 meses e a coisa não desenvolve. O que fazer? Se o seu caso não for um caso de tarja preta, a solução é fácil, né? Bom, tarja preta fica mais fácil, mas a solução é planejamento de estudo. Bom, isso aí é solução para qualquer um, no final das contas, independente da tarja preta ou não. Então, é justamente esse planejamento, colocar isso no papel, que você vai ter uma visualização dos passos que você vai seguir, o que você precisa fazer para ter uma evolução real. Pense, voltando lá na questão das finanças, numa espécie de orçamento de investimento. Vamos pegar uma proporção aí, 60%, 70% do seu tempo de estudo no instrumento, na guitarra, você vai dedicar a coisas que realmente vão fazer você evoluir, e os outros 30%, 40%
você toca aquelas coisinhas que você gosta para você ficar feliz também, porque tem que ter, né, uma alegria na vida, senão a gente não segue em frente. E o interessante é que esse número eu também trouxe do mercado financeiro, porque na época que eu trabalhava como assessor de investimentos, as carteiras dos meus clientes que mais prosperavam, melhor performavam, agora eu falei igual assessor de novo, eram justamente as carteiras que funcionavam nessa proporção, 60% a 70% em renda variável, isso não é indicação de investimentos, esse não é um canal de investimentos, e os outros 30% a 40% em renda fixa, que é aquele negócio que o cara vai ali na ladeira, né? Ele vai ali, só solta o freio e vai. E eram carteiras que funcionavam muito bem. Eu acredito que isso aqui na guitarra, eu pratico isso também aqui, né? 60-40, 70-30, funciona bem. E a gente pode até inverter isso, né? Em vez de ser 60-40, começar pelo difícil e ir para o fácil, inverte, faz um 40-60. Pô, João, como assim? Não entendi. Você começa a estudar justamente para aquelas coisinhas bacanas ali que você gosta. Né? Coloca ali, toca, porque você vai utilizar isso até como um aquecimento para a mão, para você pegar ali, tá com a mão fria, né? Primeira vez que está pegando o instrumento no dia, então você pega ali, toca as coisinhas que você gosta, você ficar feliz, e aí depois você passa a mão no metrônomo e cai dentro, passa a mão na tablatura, na partitura e bota para quebrar, vai estudar aquilo que vai te fazer evoluir de verdade. O segundo passo é justamente traçar uma meta de médio e longo prazo. E aqui eu posso sugerir um objetivo aí de 1 ano, onde você vai fatiar ele em micro objetivos, que seja um objetivo de uma semana, um objetivo de um mês, coisas que você precisa fazer, metas que você precisa atingir no seu estudo. Então, sei lá, subir 10 BPM numa escala em um mês, tocar aquela música, o solo daquela música lá complicado em um mês, dependendo da música, pô, essa aqui dá para tocar em uma semana, eu consigo tocar ela limpinha, tocar ela bacana. Existe até uma frase, né, eu não sei que nome eu dou para isso, eu li isso num livro daqueles caras Navy Seals lá dos Estados Unidos, onde eles têm uma cultura lá de dizer que como que se come um elefante, né? E a resposta é uma dentada de cada vez. Então é isso, você pega esse elefante que é o seu projeto de 1 ano e vai dividir ele em vários projetinhos menores que eles são como degraus que vão te levar até lá a conclusão do grande projeto. Você vai dando as pequenas dentadas, quando você vê depois de 1 ano você já engoliu, comeu um elefante inteiro. O terceiro passo é justamente fazer um registro disso, porque principalmente se você é uma pessoa que tem dificuldade de se organizar nessa questão do tempo, o registro vai te ajudar bastante, pelo menos de início, né? Então é o famoso diário, pega um bloco de notas, um caderno e bota ali os BPMs que você faz determinada escala, quanto tempo, registra a data que você está conseguindo fazer isso, as músicas que você está tocando. Uma outra forma muito bacana de fazer isso é justamente registrar em vídeo. E aí você coloca lá coloca aqui no próprio YouTube, né? Se você tem um e-mail do Gmail, você tem um canal do YouTube, bota lá como privado, né? Ninguém precisa assistir, né? Colocar para os outros assistir é bacana, você tem feedback, mas com o registro já funciona muito bem. Você filma, coloca no YouTube, coloca lá no Instagram também. O canal tem perfis, né, que são perfis privados, então só aquelas pessoas que te seguem que vão realmente poder acessar você tocando os vídeos. Mas o mais importante aqui é uma forma de registro, e é uma forma de registro, no caso da música, muito legal, porque você vai estar registrando o áudio, né? Vai filmar, mas aí o áudio sai junto. Então, se você se acha um tanto quanto travado aí na sua evolução com a guitarra, pode ser realmente que não seja falta de talento, nem o seu equipamento, que você está doido para trocar de equipamento, comprar uma guitarra nova ou aquela nova pedaleira lançamento. O problema pode ser a sua preferência temporal.
Essa questão da preferência temporal é muito importante. Se você quiser dar uma olhada nisso mais aprofundadamente, existe um livro muito legal que é o Teste do Marshmallow. Fala lá sobre um experimento que foi feito, acho que já tem uns 50, 60, 70 anos. Quando foi isso? Foi no finalzinho da década de 60, né? Foi feito com umas crianças lá e é um experimento muito bacana, né? Olha lá que eu acho que você vai curtir, vai entender melhor essa questão da preferência temporal, e é justamente entendendo isso que vai fazer com que você passe a trocar o prazer imediato por benefícios maiores lá no futuro. Isso vai fazer a diferença de um guitarrista medíocre, um cara que não consegue evoluir porque ele está preso ali na satisfação imediata, para um cara que consegue olhar longe, olhar lá no horizonte, consegue ajustar as velas e consegue atravessar um oceano e ter grandes conquistas aí no instrumento, se tornar um grande instrumentista. No mais, a gente vai mantendo contato, espero que você esteja bem e continue assim. Se quiser trocar uma ideia mais aprofundada, me procura lá no Instagram, é o João Machado Música. Lá eu coloco também meu trabalho com meus alunos e a gente se vê no próximo vídeo.